O horizonte que vemos hoje em Joinville é feito de aço, tecnologia e progresso. Com mais de 500 mil de habitantes, a cidade se tornou a mais populosa de Santa Catarina e um dos principais motores econômicos do sul do Brasil. Arranha-céus industriais, parques empresariais, bairros inteiros planejados e avenidas movimentadas ajudam a compor a paisagem de uma cidade que cresce de forma contínua há décadas. Localizada no norte do estado, próxima à Baía da Babitonga e posicionada em um dos principais corredores logísticos do sul do país, Joinville ocupa uma localização estratégica que ajudou a impulsionar seu desenvolvimento ao longo da história. A cidade está conectada por rodovias importantes, ferrovia, porto próximo e aeroporto, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e investimentos. Essa posição geográfica privilegiada ajudou a transformar o município em um dos maiores polos industriais do Brasil. Hoje, Joinville é frequentemente associada à indústria, inovação, tecnologia e qualidade de vida. Empresas nacionais e multinacionais operam na cidade, que se destaca pela forte cultura empreendedora, pela formação técnica de sua população e pela capacidade de atrair novos negócios. Mas a Joinville moderna, dinâmica e industrializada que vemos hoje é apenas o capítulo mais recente de uma história que começou muito antes. Antes das avenidas largas, dos bairros organizados e dos polos industriais, a região era dominada pela Mata Atlântica densa, por rios sinuosos e por um território praticamente intocado. Muito antes da urbanização, essa área já era habitada por povos indígenas, que conheciam profundamente a natureza e os caminhos da região. Para entender como essa transformação aconteceu, precisamos voltar no tempo e revisitar as origens da antiga colônia Dona Francisca. O ponto de partida de uma história marcada por imigração, trabalho coletivo, adaptação e transformação constante. Hoje, o horizonte catarinense te convida para uma viagem pela história da maior cidade de Santa Catarina. Uma cidade construída com trabalho, cultura e visão de futuro. Em 1851, o cenário era completamente diferente. Onde hoje existe uma das economias mais fortes do sul do Brasil. Predominava a Mata Atlântica fechada, rios sinuosos, áreas alagadiças e um território praticamente sem infraestrutura. A região fazia parte do norte da então província de Santa Catarina e era vista pelo Império como uma área estratégica para colonização e ocupação. Foi nesse contexto que começaram a chegar os primeiros imigrantes europeus, principalmente alemães, seguidos por suíços e noruegueses. Eles desembarcaram no litoral da Baía da Babitonga e seguiram mata adentro para iniciar uma nova vida em um território ainda totalmente bruto. Trouxeram consigo ferramentas simples, sementes, técnicas agrícolas, tradições culturais e, acima de tudo, o sonho de construir um futuro melhor. Os primeiros anos foram marcados por enormes desafios. Era preciso derrubar a mata, abrir caminhos, construir moradias e adaptar técnicas europeias a um clima e solo completamente diferentes. Mesmo diante das dificuldades, esses imigrantes iniciaram as bases de uma comunidade organizada,
baseada no trabalho coletivo, na disciplina e na persistência, valores que se tornariam parte essencial da identidade de Joinville ao longo dos séculos. A região fazia parte do dote de casamento da princesa Francisca, filha de Dom Pedro I. Com o príncipe de Joinville, François de Orleans, da família real francesa. Como parte desse acordo, extensas terras no norte de Santa Catarina foram destinadas ao projeto de colonização que daria origem à colônia Dona Francisca. A partir de 1851, a administração da colônia passou a ser organizada por sociedades colonizadoras europeias, responsáveis por atrair e estabelecer os imigrantes na região. Os colonos receberam lotes de terra e iniciaram uma rotina marcada pelo trabalho intenso. A abertura de estradas, a construção de pontes, a organização de pequenas propriedades rurais e o surgimento das primeiras áreas urbanas foram resultado direto do esforço coletivo dessas famílias. A produção agrícola inicial incluía mandioca, milho, arroz e criação de animais, garantindo a sobrevivência da comunidade nos primeiros anos. Ao mesmo tempo, surgiam escolas, igrejas, associações culturais e sociedades de canto e tiro, elementos muito presentes na tradição germânica. Assim, nascia uma cultura fortemente ligada à organização comunitária, à educação e à valorização do trabalho, características que moldariam o desenvolvimento da cidade nas décadas seguintes. Com o passar das décadas, a economia local começou a se transformar de forma gradual e definitiva. O crescimento da população, a abertura de novas estradas e a conexão com portos próximos, especialmente pela Baía da Babitonga e pela ligação ferroviária que chegaria no início do século XX, facilitaram o escoamento da produção e a chegada de novos investimentos. Joinville deixava de ser uma colônia isolada e passava a integrar rotas comerciais mais amplas do sul do Brasil. Nesse período, muitos descendentes dos primeiros imigrantes começaram a diversificar as atividades econômicas. Surgiram oficinas mecânicas, serrarias para aproveitamento da madeira abundante da região e pequenas manufaturas familiares que produziam ferramentas, móveis e tecidos. Essas iniciativas, muitas vezes iniciadas em fundos de quintal ou pequenos galpões, seriam a base das grandes indústrias que surgiriam nas décadas seguintes. Entre o final do século XIX e o início do século XX, começaram a se consolidar as primeiras fábricas têxteis, metalúrgicas e empresas ligadas ao beneficiamento de madeira. A cidade passou a atrair mão de obra, ampliar sua área urbana e estruturar bairros próximos aos centros produtivos. O som predominante deixou de ser apenas o da natureza e passou a incluir o ritmo constante das máquinas, das sirenes e do movimento operário. As lavouras começaram a dividir espaço com galpões industriais e chaminés, marcando o início definitivo da transformação de Joinville em um dos principais polos industriais do sul do Brasil.
um processo que continuaria se intensificando ao longo de todo o século XX. Ao longo do século XX, a industrialização de Joinville ganhou força e ritmo acelerado. A cidade passou a ser conhecida como Manchester catarinense, uma referência direta à cidade inglesa que se tornou símbolo mundial da Revolução Industrial. O apelido refletia o crescimento impressionante do parque fabril local e a forte presença de indústrias que moldariam a economia da região por décadas. Empresas metalúrgicas, mecânicas, têxteis e de bens de consumo começaram a se consolidar e expandir suas operações. Entre as décadas de 1940 e 1970, Joinville viveu um período de intensa expansão industrial, com a criação de fábricas que se tornariam referências nacionais e internacionais. A cidade passou a produzir desde componentes metálicos e motores até eletrodomésticos e sistemas industriais, atraindo trabalhadores de diversas regiões do Brasil. O crescimento industrial transformou profundamente a paisagem urbana. Novos bairros surgiram para abrigar a população que chegava em busca de oportunidades. A infraestrutura urbana foi ampliada e a cidade passou a investir em formação técnica e profissional. Escolas técnicas e centros de capacitação ajudaram a formar a mão de obra especializada, que sustentaria o avanço das indústrias locais. Nesse período, Joinville deixou definitivamente para trás a imagem de colônia agrícola e se consolidou como um dos maiores polos industriais do país, construindo uma identidade fortemente ligada ao trabalho, à inovação e à produção. Mas Joinville não cresceu apenas em números, fábricas e produção. Ao longo do tempo, a cidade passou a investir também em educação, cultura e qualidade de vida, criando um equilíbrio raro entre desenvolvimento econômico e expressão artística. O crescimento industrial trouxe prosperidade, mas também impulsionou a criação de espaços culturais, museus, teatros e eventos que ajudaram a construir uma identidade urbana mais diversa e vibrante. Esse movimento começou a ganhar força principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando Joinville passou a ampliar seus investimentos em formação artística e eventos culturais. Entendendo que o desenvolvimento de uma cidade vai além da economia e envolve também cultura, lazer e educação. Hoje, esse equilíbrio pode ser visto de forma clara no horizonte moderno da cidade. Joinville abriga o Parim Business Park, considerado o maior parque empresarial multissetorial da América Latina, reunindo empresas nacionais e internacionais, centros de tecnologia, logística e inovação. O espaço simboliza a continuidade da vocação empreendedora que acompanha a cidade desde os tempos da colônia. Ao mesmo tempo, Joinville também é reconhecida internacionalmente pela dança. A cidade abriga a única escola do balé Bolshoi fora da Rússia. Fundada no ano 2000, que recebe alunos de todo o Brasil e se tornou referência mundial na formação de bailarinos. Todos os anos, o município também cedia o Festival de Dança de Joinville,
reconhecido como o maior festival de dança do mundo em número de participantes, atraindo milhares de bailarinos e visitantes. Aqui, a força das indústrias convive com a leveza da arte, mostrando que progresso também pode ser sinônimo de cultura, criatividade e expressão. De colônia imperial a polo tecnológico, Joinville continua expandindo seus limites e reinventando o próprio futuro. Nas últimas décadas, a cidade passou a fortalecer o investimento em tecnologia, inovação, educação técnica e empreendedorismo, acompanhando as transformações da economia global e a crescente digitalização da indústria. Hoje, além da sólida base industrial construída ao longo do século XX, Joinville abriga startups, empresas de tecnologia, centros de pesquisa e instituições de ensino superior que formam profissionais qualificados em áreas como engenharia, tecnologia da informação, automação e logística. Esse movimento acompanha a modernização do parque industrial local, cada vez mais conectado à indústria, a automação e a produção de alto valor agregado. A presença de parques empresariais, incubadoras e iniciativas voltadas à inovação mostra que a cidade segue evoluindo sem abandonar as raízes. Construídas pelos primeiros imigrantes, trabalho, disciplina e visão de longo prazo. O resultado é uma cidade que preserva sua história enquanto se adapta continuamente aos desafios do futuro. Mais de um século e meio após sua fundação, Joinville permanece como um símbolo vivo de desenvolvimento, inovação e capacidade de transformação. Uma cidade que honra o passado, constrói o presente com trabalho e disciplina e projeta o futuro com visão e coragem. Se você valoriza histórias que moldam cidades, culturas e pessoas, inscreva-se no Horizonte Catarinense e continue viajando conosco pelos lugares que constroem a identidade do nosso estado.